Olá, eu sou a Prof. Victoria e hoje a gente vai entender o que é via fonológica e via lexical, certo? Mas, antes disso, eu gostaria de pedir para que tu te inscrevas no canal e que tu compartilhe esse vídeo com quem tu acha que vai fazer um bom proveito e também não esquece de deixar o teu like, certo? Bom, mas vamos lá. O teu aluno, ele lê de forma silabada, aquela leitura travada. Então, isso quer dizer que muito provavelmente ele está lendo pela via fonológica. O que é a via fonológica? A via fonológica pode ser chamada também de via dorsal e ela passa pelas regiões cerebrais tempoparietal esquerda e frontal inferior esquerda, então, lado esquerdo do cérebro. E a gente diz que uma criança está lendo pela via fonológica quando ela utiliza de forma consciente a relação entre as letras e os sons para realizar a decodificação. Então, por isso que é um nome via fonológica, porque ela precisa fazer a relação entre cada uma das letras e cada um dos seus sons. Aí depois ela vai expandir para a sílaba até passar para outro patamar, né? Então, em outros termos, a via fonológica ela vai ser responsável por fazer essa relação. Então, ela vai ser responsável pela consciência fonológica. Por isso que a gente fala tanto de consciência fonológica. E o próprio nome, via fonológica, lembra também essa habilidade preditora e alfabetizadora ao mesmo tempo. E o interessante, pessoal, é que tem muitos estudos que mostram que a via fonológica ela se desenvolve com a idade. Então, reforça muito aquela ideia de que não adianta a gente pular etapas e querer muitas vezes alfabetizar uma criança muito cedo, porque o cérebro dela não vai estar preparado para fazer a decodificação através da relação entre as letras e os sons, tá? Mas é claro que a gente não quer que a criança siga sempre lendo de forma decodificada, em que ela tem aquela leitura mais silabada, aquela leitura mais travada. A gente quer que ela desenvolva a fluência leitora. Então, no momento em que a criança internalizou a relação entre as letras e os sons, a gente deve de passar por uma outra etapa, que é a etapa da fluência leitora. A gente vai procurar desenvolver a fluência leitora para que a criança consiga ler pela via léxica ou também via ventral. Os dois nomes significam a mesma coisa. A via léxica, ela é formada a partir da adaptação, então da reciclagem. Quem não olhou o vídeo sobre como o cérebro aprende a ler, volta lá no canal e procura esse vídeo, porque explica exatamente como é que o cérebro se recicla para dar conta da alfabetização. Então, o que acontece é uma adaptação do centro situado na região occipitotemporal, que vai adaptar, olha só que interessante, que vai adaptar a função original dele, que é de reconhecer faces e objetos para identificar as formas visuais das palavras, ou seja, vai fazer com que a criança perceba a palavra por inteiro, sem olhar letra por letra, sílaba por sílaba, tá? E isso acontece a partir do desenvolvimento da fluência leitora com a exposição dessa criança a várias vezes a palavras, né? Então, quanto mais vezes uma criança entrar em contato com uma palavra, mais fluente ela vai ficar na sua leitura. Por isso que a gente diz que, principalmente no segundo ano, que é onde a gente vai focar mesmo na fluência leitora, as crianças precisam desenvolver mais do que nunca o hábito de leitura. Porque quanto mais a criança lê, mais ela vai entrar em contato com as palavras e mais ela vai internalizar, e aí ela vai conseguir ler por fluência leitora, que é a maneira como a gente, né, como nós adultos lemos. Nós batemos o olho na palavra e nós sabemos que palavra é, a não ser que seja uma palavra desconhecida para nós. Aí a gente precisa fazer a relação entre letra e som e decodificar aquela palavra, certo? Então, retomando, pessoal, primeiro, a criança ela vai ler decodificando. A gente não pode pensar que a decodificação é uma coisa ruim. Não, ela é um processo importante do processo de alfabetização, mas a gente não deve parar por aí. Ela é uma etapa,
tá? E a primeira etapa e uma das etapas mais importantes. Se a criança não conseguir decodificar, ela vai ter muita dificuldade em desenvolver a fluência leitora e também muita dificuldade na compreensão leitora, tá? Então, primeiro a criança vai ler por decodificação, depois ela vai evoluir para a fluência leitora lá no segundo ano. Então, o caminho que se faz é de rota fonológica ou dorsal para rota lexical ou ventral, e não o contrário. E aí é por isso que é importante a gente respeitar muito aqueles métodos sintéticos de alfabetização, aqueles que partem da menor unidade para a maior unidade e focar muito na relação entre letra e som na consciência fonológica, tá? Então, o objetivo é, no primeiro ano, desenvolver e aprimorar a rota fonológica, para no segundo ano a criança conseguir desenvolver a fluência leitora e conseguir ler pela rota lexical, certo? Se apropriando dessa estratégia de leitura, a gente tem o caminho correto para conseguir fazer com que essa criança desenvolva a compreensão leitora, que é o objetivo da alfabetização segundo a BNCC. Tá, pessoal? Então, o vídeo de hoje era isso. Se tu gostou, não deixa de dar o teu like, não deixa de te inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com quem tu acha que vai aproveitar. Muito obrigada e até o próximo vídeo.